Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Números, capítulo 14, do versículo 1 ao 9, diz assim o texto: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? E não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Senhor, neste momento, ó Pai, mais uma vez nos direcionamos a Ti em oração, pedindo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar com cada um de nós aqui nessa noite, que a Tua palavra venha fazer fruto em nossos corações, que as nossas vidas sejam transformadas mediante o poder da Tua palavra, que o Senhor venha fazer de nós, ó meu Deus, novas criaturas, porque nós sabemos que a Tua palavra tem esse poder. Por isso nós te clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale com cada um de nós agora, suprindo as nossas necessidades, fazendo-nos cada vez melhor na Tua presença. É o que nós te pedimos e por isso te agradecemos agora, em nome de Jesus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, nós vamos falar sobre esse texto que se encontra no capítulo 14 do livro de Números, mas nós não podemos deixar de lembrar o porquê nós estamos lendo, ou o porquê da situação em que esse povo se encontra. Aqui nós vemos uma murmuração, o povo reclamando, o povo se rebelando contra Moisés e contra Arão. Bom, é sabido de todos que Moisés, tendo recebido da parte de Deus a ordem de tirar o povo de Israel, Deus fez grandes obras antes deles saírem do Egito. Nós sabemos que Israel precisava ser liberto do Egito, o faraó precisaria ser convencido de que deveria libertar todo esse povo. E Deus faz grandes coisas. Nós conhecemos bem a história sobre as 10 pragas, nós conhecemos bem a história sobre a travessia do Mar Vermelho, e agora esse povo se encontra à beira da entrada da terra que Deus prometeu de levá-los a esse lugar. Uma terra que, segundo as Escrituras, emanariam leite e mel. Não que da terra brotaria leite, não que da terra brotaria o mel, mas de uma forma figurada, Deus estava anunciando para este povo que era uma terra de muita fartura. Eles estão à beira de entrar à terra prometida. E pelo texto que nós lemos, este povo encontra-se em desespero
entrar até lá, reclamando de que Moisés não deveria tê-los tirado do Egito, que eles deveriam ter sido deixados para continuar vivendo como escravos lá no Egito. Mas nós sabemos que isso é uma coisa natural do ser humano. O homem, quando encontra uma determinada dificuldade em sua vida, ele teme, ele tem medo. E principalmente quando esta novidade vai mudar o rumo da sua história. É muito natural, nós que trabalhamos, recebemos um novo desafio dentro do trabalho. Quando nos é feita uma proposta para um novo serviço, um novo trabalho, ou quando é feita uma proposta para um novo emprego, por mais promessas de melhorias que venham surgindo, ficamos com medo. Quando recebemos uma promessa de Deus, nós nos alegramos. Mas quando topamos com a primeira dificuldade, nós temos medo. Isso é algo natural. Embora esse texto só venha falar de medo, ou citar a palavra medo, no último versículo e na última parte do versículo que nós lemos, toda a história ali, todo o texto retrata um medo muito terrível que aquele povo estava sentindo. E é interessante nós falarmos de medo, porque medo é algo que acompanha todos os homens. Todos nós, desde que nascemos, passamos a ter medo. A criança, ao nascer, o primeiro sentimento que ela tem é de medo. Medo por estar saindo de todo aquele conforto de dentro do ventre de sua mãe. Ali ela se encontra aquecida, ali ela se encontra alimentada, ali ela se encontra protegida. Mas quando chega o momento exato, ou ela sai dali, ou ela perde a sua vida. O choro que uma criança dá ao nascer não é um choro de tristeza, mas é um choro de medo, porque está encontrando uma grande novidade para a sua vida. Até aquele momento, ele estava preso no ambiente. A partir daquele momento, ele passa a viver em meio a um monte de interrogação, a um monte de incógnita. O que está acontecendo? O que vai acontecer comigo daqui para frente? O medo é um sentimento que acompanha a humanidade durante toda a vida. E é interessante nós observarmos que existe medo que é bom e existe medo que é muito ruim. Como, por exemplo, um exemplo de um medo bom. Cada vez que eu tenho que me preparar para trazer uma palavra, toda vez que eu tenho que me preparar para pregar, me dá um medo. Não um medo de ser incapaz, mas um medo de trazer uma palavra que venha, ao invés de trazer algo positivo para a vida de alguém, vir trazer negativo. Este medo acontece porque a palavra que deve ser pregada não é uma palavra minha, não são discursos de um filósofo, não são discursos de um político fazendo promessas de cumprir em sua vida, em sua carreira política, maravilhas para o povo. Nada disso. A responsabilidade que eu tenho é de anunciar a Jesus Cristo, é de anunciar o Salvador, é de anunciar o que o Senhor quer na vida e da vida de cada um. Por isso surge o medo. E esse medo é bom. Existe também um medo bom, no sentido de bom, em que nos traz alegria. Por exemplo, as pessoas que vão a um parque de diversão e lá sobem
dentro daquele carrinho da montanha-russa. Todos eles, ou a grande maioria, sente medo de fazer aquilo. Mas faz. Por quê? Porque aquele medo, no final das contas, vai lhe trazer prazer. Então ele sobe no carrinho, ele se acomoda. Quando começa a subir, começa a lhe subir também um frio em seu coração. Quando ele começa a descer, então, bate um determinado desespero. Ele sabe que está seguro. Ele sabe que nada vai lhe acontecer. Mas ele sente um medo muito grande. E quando então o carrinho termina de descer e começa a subir novamente, vem aquela sensação de alegria ou de calmaria. Medo agradável, medo bom. O medo também é bom quando nós sentimos medo e nos poupamos de cometer erros. Como por exemplo, se você pegar alguém que não sabe nadar e ele chegar à beira de uma piscina funda, ele, por sã consciência, não vai se atirar na água. Por quê? Porque ele tem medo. E se ele se atirar lá, ele vai morrer. Ele sabe que vai morrer. Então, por medo de morrer, ele poupa a sua vida. Mas existe também um medo ruim. Não somente o medo bom. O medo, ele pode nos poupar, pode nos trazer, de certa forma, até prazer, mas ele também pode ser visto como algo negativo. E é sobre o lado negativo do medo que nesta noite nós vamos falar. É sobre o lado negativo do medo que a palavra da parte de Deus virá para todos nós. Se nós procurarmos, por exemplo, na internet, hoje, todos quando vão fazer uma pesquisa, entram na internet, na página do Google e colocam ali o seu questionamento, colocam ali a sua pergunta, busca ali alguma referências acerca daquilo que ele quer saber. E se nós colocarmos no Google, por exemplo, a palavra medo, irá surgir pelo menos 496 fobias diferentes. Fobia é um nome técnico dado a medo. É um nome científico dado ao medo. Dentro dessa pesquisa, eu separei alguns nomes de medo, alguns tipos de fobias, que eu quero ler para vocês aqui, porque fazem parte, embora nós não tenhamos um convívio direto com esses medos, com essas fobias, existem algumas que são até curiosas, como por exemplo, existe a ablutofobia. Eu não fazia ideia de que era isso, mas é o medo de tomar banho. Embora para muitos, para a grande maioria, tomar banho é algo muito bom e positivo, existe aquele que tem medo. Bom, vamos fazer de conta que não tem nenhum homem, nenhuma mulher que tenha medo de tomar banho, mas o gato, ele sofre de ablutofobia. Ele tem pavor de água. Também existe a acluofobia, que é o medo ou o horror exagerado à escuridão. De vez em quando acaba a força, principalmente em meio às crianças, na escola principalmente, quando acaba a força, fica toda aquela escuridão, nós ouvimos as crianças gritarem. E gritam desesperadamente. Acluofobia. A equimofobia, medo de agulhas de injeção ou objetos pontudos. A grande maioria dos homens tem esse medo. Brontofobia, medo de trovões e relâmpagos. Eu me lembro que quando era criança, minha mãe tem medo até hoje de trovão, de relâmpago, mas ela tinha tanto medo, que ela fazia com que nós, que éramos crianças,
nos escondêssemos embaixo da mesa, com medo dos trovões e dos relâmpagos. Sinofobia, medo de cães. Existem pessoas que, por causa de algum trauma de sua infância, acaba arrastando para a sua vida um medo terrível por causa de cães. Chama-se sinofobia. Dentrofobia, medo de árvores. Embora pareça um absurdo, mas a psicologia já conseguiu identificar esse tipo de medo. Pessoas que têm medo de se aproximar de árvores. Pessoas que no escuro, elas veem as árvores como sendo um ser que vai lhe trazer algum pavor. Escopofobia ou escopitofobia, medo de estar sendo olhado. Medo de estar sendo olhado, de estar sendo vigiado. A pessoa ela tem uma sensação de que todo mundo está olhando para ela, e as pessoas que estão olhando para ela olham porque querem ver o mal dessa pessoa. Existe também duas outras que eu quero citar aqui, que é a eclesiofobia, que é o medo de igreja. A igreja que é o lugar onde o homem deve ir para ter um encontro com Deus, para algumas pessoas é motivo de medo. Existem pessoas que, quando passam em frente de uma igreja, ela atravessa a rua do outro lado para poder fazer isso, porque tem medo de passar na calçada de uma igreja. Parece um absurdo, mas isso acontece. Tem também a teofobia, que é o medo da religião. Tem pessoas que têm medo de se aproximar de algum religioso, porque tem medo de ser convencido a seguir aquela religião, porque ele, dentro dele, ele tem pavor, ele tem medo de religião, porque religião não é algo sadio, não é algo que vai levar a pessoa a Deus, mas vai levá-lo a ter uma vida ruim, vai levá-lo a ter uma vida de sofrimento. São medos que infelizmente acontecem e existem, são verídicos. Hoje, a psicologia trabalha para retirar os medos dos homens. Trabalha para curar o medo das pessoas. Mas existem situações onde nós, por consciência própria, sem precisar buscar a ajuda de um profissional da área, nós podemos tratar os nossos medos. Nós podemos confiar em Deus, que promete a todo ser, a todo homem que o busca. Deus promete guiá-los pelas boas veredas. Aleluia. Segundo a Bíblia, o Senhor é aquele pastor que conduz as suas ovelhas aos verdes pastos, a lugares de águas frescas cristalinas. O homem precisa confiar em Deus. O texto que nós lemos nos retrata pelo menos 4 situações, ou 4 ensinamentos acerca do medo que nós devemos observar. O primeiro ensinamento é que o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. Observem bem. Na introdução eu contei um pouco da história que está se passando. Este povo tinha sido retirado da escravidão. Nós sabemos muito bem o quão terrível é ser um escravo. Não porque nós fomos escravos, mas porque a história
história nos retrata o quanto o escravo sofreu em todos os tempos. Um escravo, ele não era tido como um ser humano. Um escravo não era tido como um merecedor de favores. Um escravo não era tido como um merecedor de misericórdia. Um escravo sempre era tido como merecedor de punição. Era sempre tido como merecedor de açoites, de sofrimento. Ele trabalhava somente em troca do alimento, daquilo em que eles iriam comer. Deus havia prometido a eles que daria a eles uma terra de fartura. Deus havia dado a eles, feito a eles a promessa de trazer prosperidade em todas as áreas de suas vidas. Deus havia feito a promessa a eles de eles serem a pupila de seus olhos, de serem muito bem cuidados. Quando a palavra de Deus nos fala sobre pupila dos olhos, nós podemos compreender observando a nós mesmos. A pupila de nossos olhos é o lugar que mais nós protegemos. Quando algum objeto é lançado em nossa direção, por reflexo, naturalmente nós fechamos os olhos. Em favor de quê? Em favor de proteger os nossos olhos. Nós temos por reflexo essa proteção. E Deus propõe ao povo dele, ao povo que foi escolhido por ele, tratá-los como a menina dos olhos. Mas ao invés de fazer isso, ao invés de confiar em Deus, eles murmuram. Diz assim o texto que nós lemos: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos. Olha, eles tinham sido tirados de uma vida de escravidão, e eles neste momento, à beira da entrada da terra prometida, desejam voltar à escravidão. Eles estavam querendo voltar ao Egito, pedir perdão ao faraó, para que eles então pudessem voltar a serem escravos novamente. O medo fez com que eles, ao invés de querer avançar para as bênçãos de Deus, o medo estava fazendo com que eles quisessem voltar à mediocridade da vida que eles tinham lá no Egito. O medo estava fazendo com que eles quisessem voltar a serem escravos, e não senhores de terra, e não pessoas que teriam prosperidade financeira, e não pessoas que seriam donas de suas vidas, donas e senhores de suas vidas. O medo faz com que o homem deseje não avançar. E quantos nós conhecemos que não passam daquilo que são porque tem medo de avançar, de dar um passo adiante, porque tem medo de confiar na capacidade que Deus lhes deu? É verdade, Deus. Aleluia. Quantos homens e mulheres estão enterrando os seus talentos porque tem medo? Quantos homens e mulheres estão deixando de ser prósperos em todas as áreas de sua vida porque ficam olhando para trás, porque ficam olhando para a vida deles de antigamente, não querendo ou com medo de avançar? O medo faz com que o homem seja vacilante.
O povo estava tão assustado, que queriam voltar para o Egito. Queriam voltar a viver amarrados, queriam voltar a viver açoitados, porque lá no Egito, pelo menos tinha comida. E eles não tinham que lutar contra ninguém para poder ter os seus alhos e cebolas para comer. O que eles tinham que fazer era confiar em Deus e se aprontar, porque Deus iria fazer maravilhas na vida deles. É interessante que esse texto que nós lemos agora, ele foi escrito como se estivesse sendo repetido o mesmo sentimento que uma vez eles sentiram. Segundo o que a Bíblia nos conta, depois de que o faraó os libertou, depois que o faraó permitiu que eles fossem embora, surgiu no coração deles um sentimento de arrependimento, e ele então junta o seu exército, junta os seus carros e vai atrás do povo de Israel. E Israel chega a se encontrar numa situação terrível. Eles olham para a frente, tem o mar. Eles olham para o outro lado, está lá a montanha, o monte, que seria praticamente impossível ele fugir para aquele lado. E olhavam para trás, viam Faraó avançando com todo o seu exército, disposto a levar a todos como escravos. E murmuram exatamente como murmuraram agora, nesse texto que nós lemos, murmuraram também ali. Queriam ter voltado para suas casas, queriam voltar a viver como escravos, porque temiam morrer na mão de Faraó. E é incrível que ao invés de Deus permitir que o Faraó os alcançasse, Deus abre o mar vermelho e eles passam em seco pelo mar. Passam como se nunca houvesse tido água naquele local. E segundo diz as Escrituras, de um lado e do outro havia muralhas de água, e eles passaram pelo seco. Aleluia. Passaram pela terra como se nunca houvesse tido água ali. E não somente esta maravilha, este milagre de cerca de 2 milhões de pessoas ou 2 milhões de pessoas conseguirem fazer esse trajeto. Quando o Faraó coloca o seu exército atrás e o povo de Israel então passa o último e sai à praia, o último dos homens de Israel, Deus então manda que o mar se feche novamente. E todo o exército de Faraó, todo o exército egípcio e o Faraó, que era o governante naquele momento, morre engolido pelas águas. Morrem todos afogados. Para quem viveu essa situação, jamais poderia agora ter o mesmo sentimento em seu coração. Porque eles viram o que Deus havia feito. Eles viram o que Deus havia feito em prol deles. Aleluia. O medo faz com que o homem tenha um foco errado. Ao invés de focar na bênção de Deus, ele vai focar naquilo que é o negativo. Ele fica dentro do seu coração com medo. Em vez de olhar para a frente, as pessoas olham para trás. O foco tem que ser adiante. Ao invés de olhar adiante, fica olhando para trás. É como, por exemplo, o que acontece com a mulher de Ló. Quando os anjos levam Ló, sua esposa, suas filhas, para fora da cidade de Sodoma e Gomorra, e é dito a eles: não olhem para trás. A mulher de Ló, ao invés de continuar o seu trajeto, de entender que estava sendo salvo da destruição total daquele lugar, ela olha para trás. Sente em seu coração o peso por estar
suas roupas, as suas posses, que estavam ficando naquelas cidades. Deus, aleluia, glória a Deus. Sente em seu coração a dor pelos seus genros não terem querido ir também junto. E eles ficam para trás. Ela olha para trás e se lembra de suas vizinhas, de suas amigas, que ficaram para trás e estão sendo destruídas. Ao invés de olhar para adiante, de medir a salvação que estava sofrendo, Aleluia, que estava recebendo, prefere olhar para trás. Por isso, ela vira uma estátua de sal. Quantos homens e mulheres de Deus, quantos homens e mulheres que foram escolhidos por Deus, estão tendo as suas vidas paralisadas, paradas, por causa do medo. E o medo, ele causa esse sentimento. O medo causa traumas que paralisam a vida da pessoa. Eu me lembro que quando criança, eu senti um medo tão grande, que eu nunca senti igual. Quando criança, no sítio do meu avô, eu fui atravessar de um canto para o outro, para ir até onde meu avô estava, atravessar um pedaço de um cafezal. E bem no meio do cafezal, eu dou de cara com um lagarto teu. Que eu olhei para ele, bateu aquele desespero, aquele medo terrível. Eu saí correndo para um lado e o lagarto saiu correndo para o outro. E eu me lembro que eu cheguei em casa, voltei para o caminho de volta, que eu cheguei em casa, minha mãe perguntava o que foi, eu não conseguia falar. Minha avó perguntava o que foi e eu não conseguia soltar uma palavra sequer. O medo foi tão grande, que eu perdi a minha voz momentaneamente. Fiquei mudo por um pouco de tempo. O medo nos paralisa. O medo faz com que, ao invés de nós olharmos para o nosso foco principal, nós preferimos olhar para trás. Aleluia. Às vezes nós permitimos que algo ruim, às vezes que aconteceu conosco no passado, venha impedir o nosso avanço para o futuro. Pode ser um relacionamento ruim, pode ser uma dor profunda, pode ser uma perda dolorosa. Faz com que nós paralisemos as nossas vidas. Quantas pessoas que por causa de uma vez ter acontecido algo de errado, ela paralisa. Nós conhecemos na história da humanidade, na história, pessoas que nos rodeiam, que vivem conosco, que devido ter sofrido demais nas mãos de uma pessoa, por ter sido traumatizado tanto em um casamento, que quando se torna viúvo ou viúva, ou por uma razão maior ainda, acaba o casamento se desfazendo, a pessoa nunca mais se casa. Medo de sofrer tudo de novo, medo de passar por tudo o que passou novamente. Não são todas as pessoas iguais, nem todo homem é cruel, nem toda mulher é cruel, mas o medo, o trauma do passado, aquilo que ficou marcado de ruim, faz com que nós venhamos fugir de ter uma vida melhor. Preferimos nos acomodar no estágio onde nem somos felizes e também não somos infelizes por completo. Preferimos ficar nesse estágio. Outra coisa que o medo faz conosco é que nos faz viver limitados nas bênçãos de Deus. As pessoas que já entregaram seus corações ou suas vidas a Deus não podem ter medo de avançar. As promessas de Deus de fazer maravilhas em nossas vidas e através das nossas vidas são grandes. Se nós buscarmos no Evangelho de Marcos, por exemplo, no último capítulo,
está dito assim, que aqueles sinais que foram relacionados no texto iriam acompanhar a todos aqueles que crescem. Ou seja, se orar por alguém que está enfermo iria trazer a cura, essa bênção não seria somente para o pastor, não seria somente para o apóstolo, não seria somente para alguém especial. Mas o texto diz que esses sinais seguiriam a todos os que creem. Mas o medo de avançar, o medo de fazer a coisa certa, o medo de ser usado por Deus, faz com que nós venhamos ter a nossa vida paralisada. Deus não nos chamou para sermos meninos. O Senhor quer que nós venhamos crescer também. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava que nem menino, eu pensava que nem menino, eu agia que nem menino. Mas depois que eu cresci, eu deixei de andar como menino, deixei de pensar como menino, deixei de agir como menino. E ele continua instruindo, dizendo que isso tem que ser algo que tem que ser perseguido por todos. Todos nós temos que crescer. Nós não podemos ter medo. Se o Senhor coloca, por exemplo, em nosso coração, olha, fala de mim para aquela pessoa, nós não devemos ter esse medo. Nós devemos ir e falar. Porque se é o Senhor quem está dizendo faça, faça. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele determinou, vai acontecer. Porque não há autoridade maior do que a dele. Não há poder maior do que o dele. Ele é capaz de fazer tudo. Mas é necessário que nós venhamos permitir que Ele venha agir. O medo nos impede de vivermos uma vida de bênção. As promessas de Deus para nós é que nós teríamos aflições, mas a Bíblia também diz que nós seríamos livrados de todas elas. Agora, se no momento de aflição nós nos encolhemos com medo, não permitimos Deus agir, nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo de subir no púlpito e anunciar a palavra de Deus. Nós não podemos ter medo de falarmos ou fazermos a obra de Deus. Pode até parecer algo difícil, mas não é. Porque a responsabilidade do anúncio da palavra de Deus é do próprio Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faria lembrar. Se nós nos preocupamos em compreender a palavra de Deus, no momento certo Ele vai nos fazer lembrar. E aí seremos usados de forma poderosa. Nós nos limitamos porque nos esquecemos das bênçãos de Deus. Da mesma forma que esse povo havia esquecido o que Deus havia feito há poucos dias atrás, ao exterminar todo o exército de Faraó, eles estavam se esquecendo do que Deus havia feito, como se para Deus não fosse possível então abençoá-los para que eles tomassem posse da terra. Deus iria adiante, Deus iria lutar, iria batalhar no lugar deles. Mas o medo faz com que o homem esqueça as bênçãos de Deus, o poder de Deus. O povo tinha visto Deus fazer algo terrível, coisas milagrosas, e agora, por causa do medo, tinham se esquecido de tudo que Deus tinha feito. Nós nos concentramos em nossos problemas ao invés de nos concentrarmos no poder de Deus. Quando o problema surgir e você entender que o problema é grande, apresente ao seu problema o seu Deus, que é muito maior do que o seu problema. Apresente o seu Deus ao seu problema, porque não há problema que seja maior do que Deus. Nós nos esquecemos da provisão de Deus.
Deus é o sustentador. Deus é aquele que age, é aquele que faz. Eles tinham visto cair do céu o maná. Quando eles quiseram carne, Deus enviou as codornizes. E eles estavam esquecendo que Deus havia suprido as suas necessidades. Se Deus havia dado a eles água em meio ao deserto, Deus fez com que saísse água da rocha. Aleluia. Não saiu água em meio às rochas, não, saiu água da rocha. A rocha, nós sabemos que é maciça. Sendo maciço, não teria possibilidade alguma de sair água de dentro dela. Aleluia. Mas quando Moisés toca na rocha, sai água. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele então faz com que saia água de algo que é totalmente sólido. Deus permitiu, Deus sustentou eles com maná. Algo que, quando eles saíram do deserto, também cessou. Deus supriu todas as necessidades deles e eles se mantiveram com esse medo. Ao invés de viver nas bênçãos, tem medo. A Bíblia nos diz que se nós sendo fiéis a Ele, Ele iria tirar o devorador de dentro de nossas casas. Para que isso aconteça, nós temos que crer, temos que ter essa certeza e não ter medo. Mas ao invés de nós permitirmos Deus agir em nossa vida, nós temos medo. Ao invés de nós permitirmos as bênçãos de Deus, nós podamos, nós não permitimos. O milagre só vai acontecer se nós permitirmos. Se aquela viúva não pegasse o azeite, pouquinho que ela tinha, e colocasse dentro das vasilhas, não seria multiplicado. Se aquela outra viúva então não fizesse com aquele punhadinho de farinha e aquele pouco azeite que ela tinha, o bolo, e entregasse esse bolo então para o profeta de Deus, ela não teria um sustento para sua casa. E a Bíblia fala que enquanto aquele homem de Deus morou junto com aquela família, não faltou nem farinha nem azeite naquele lar. Deus, aleluia. Agora, se ao invés de abençoar a vida daquele homem, ela segurasse e dissesse assim: eu não vou dividir com você o pouco que eu tenho, Deus não iria agir. Deus só vai agir com as nossas vidas, em nossas vidas, se nós permitirmos que Ele venha agir. Se Deus coloca em nossos corações que devemos dar o que temos, devemos dar o que temos. Porque com certeza, aquilo que nós estamos dando não nos fará falta alguma, porque a promessa de suprir a necessidade é de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o Criador dos céus e da terra. Há poucos dias, essa semana agora, eu ouvi uma reportagem no Bom Dia Brasil, que eu fiquei espantado. Nós todos sabemos que uma pequena pedrinha de brilhante, de diamante, custa uma fortuna. Vale demais. E dizem que num desses países, desses planetas que existe aí na Via Láctea, é um desses planetas que fazem parte do nosso Sol, que está aí junto com o Sol, mas está aí pertinho de nós. Chove diamante. Chove diamante. Enquanto o homem está se desesperando, perdendo a vida para conseguir uma pequena pedra de diamante, lá no espaço, Deus está fazendo chuva de diamante. É verdade, é isso mesmo. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono dos diamantes. Tudo está nas suas mãos. Nós não podemos temer. O medo nos faz viver em divisão. Quando eles temeram, quando eles chegaram com a notícia de que lá existiam gigantes e que eles
ia ser difícil tomar posse daquela terra. Criou-se uma divisão entre eles. 2 dos 12 ficaram em favor de entrar na terra prometida. 10 foram contrários. E aquele medo fez com que o povo então quisesse voltar atrás. Houve uma divisão. Enquanto alguns queriam até apedrejar a Moisés e Arão, 2 rasgaram as suas vestes, agindo de forma contrária. O medo faz com que haja divisão. Olha, casamentos são destruídos por causa do medo. O marido tem medo de perder a sua esposa e cria um ciúmes desesperador e começa a podar as atitudes de sua esposa. Aprende dentro de seu lar, não permite que ela trabalhe, não permite que ela saia para passear. Da mesma forma, a mulher tem medo de perder o seu marido, então começa a vigiá-lo de forma terrível. O medo causa divisão, causa separação entre aqueles que deveriam viver juntos e em harmonia. Também, o medo faz-nos esquecer os planos de Deus para nós. Deus não lhe prometeu maravilhas, bênçãos e um ministério abençoado nas suas mãos? Mas o medo não tem lhe podado. O medo nos impede de agirmos. O medo impede Deus cumprir os seus planos em nossas vidas, porque nós temos medo de avançar. Nós fazemos parte do exército de Deus, e um soldado que é medroso, ele vai morrer em batalha. Ou ele morre em batalha ou ele fica para trás. Fazemos parte do exército de Deus, não podemos ter medo. Medo cega. O medo faz com que o homem deixe de enxergar o que Deus quer. O medo não permite que o homem dê um passo adiante, porque ele não consegue enxergar um passo adiante. Mas a Bíblia diz que nós vivemos por fé. E se nós vivemos por fé, a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Aleluia. É a certeza daquilo que nós não vemos. Nós não estamos vendo, mas temos certeza que vai acontecer. O medo nos cega, nos impede de andarmos por fé. O medo nos amarra, nos aprisiona, faz-nos ficar pequenos, faz-nos contentar com o pouco que temos ou com uma vida medíocre. Deus quer nós firmes. Deus nos quer corajosos, enfrentando uma vida sempre de cabeça erguida. A Bíblia nos garante que nós somos co-herdeiro com Cristo de toda a criação. Aleluia. Se nós somos co-herdeiro com Cristo de toda a criação, nós devemos entender que tudo também pertence a nós. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma citação de uma situação, na verdade. Eu acredito que todos aqui têm medo de fogo. Se houver uma casa em chamas, eu tenho certeza que ninguém vai querer entrar. Por quê? Medo de se queimar. Esse é o medo prudente. Mas se nós pegarmos, por exemplo, o corpo de bombeiro, as pessoas que trabalham numa brigada de incêndio, por mais que o fogo venha a ser algo temeroso, por mais que o fogo venha a ser destruidor, o bombeiro ele entra dentro de uma casa que está pegando fogo, principalmente se for para resgatar alguém de lá. Eu sairia correndo, ele entra correndo. Agora, por que isso acontece? Porque ele está treinado para enfrentar essa situação. Nós, psicologicamente, estamos treinados a fugir do perigo. Ele, psicologicamente, está treinado a enfrentar esse perigo.
mediante as promessas de Deus, nós temos que agir como esses bombeiros. A palavra de Deus nos treina a enfrentarmos todo tipo de dificuldade que o mundo queira impor para nós. Mas a palavra de Deus nos treina a sermos diferentes. E nós precisamos ser diferentes. Precisamos compreender o que Deus tem feito em nós e também através de nós. E então, assim, seguirmos para frente. O medo, ele nos impede de nosso propósito. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Nós não devemos deixar que o medo esteja entre nós e o propósito de Deus. Devemos manter os olhos sobre a nossa missão. Você foi chamado para trabalhar na obra de Deus? Trabalhe na obra de Deus. Você foi chamado para ser um sustentador da obra de Deus? Seja um sustentador da obra de Deus, sem medo de que isso vai lhe fazer falta. Devemos manter os nossos olhos sempre firmes em Deus. Com o poder de Deus não há realmente nada a se temer. Que essa palavra continue falando no coração de cada um, não somente nesta noite, não somente nesta semana, mas por toda a vida, você consiga compreender que o medo trabalha contrário ao que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.